Estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta sexta-feira e eu trago agora mais dados do acompanhamento de safras e nesse instante nós vamos até a região de Luiz Eduardo Magalhães, lá no oeste do estado da Bahia, conversar com o presidente do Sindicato Rural lá do município, que é a Carminha Mício. Ela já está conosco na linha e vai trazer agora mais informações a respeito da produção agrícola também lá da região, mas outra informação porque outros municípios da região oeste do estado da Bahia também decretaram estado de emergência por conta dessa seca prolongada lá na região. Então, Carminha, muito bom dia para a senhora, obrigada pela participação e seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes e aos participantes do Notícias Agrícolas. Estamos no oeste da Bahia, vivendo uma situação um pouco peculiar pelo conhecimento que nós temos estatisticamente da nossa região, Fernanda. Carminha, só para a gente iniciar a nossa conversa, então, explicar para quem está nos acompanhando nesse instante, uma iniciativa até mesmo do Sindicato Rural de Lem, e nós temos nesse instante, então, outros municípios que decretaram estado de emergência por conta desse tempo seco. Como é que está a situação aí na região, Carminha? Bastante difícil, inclusive nesse momento a gente está vivendo assim um clima muito agradável mesmo, a temperatura gostosa. No entanto, essa estiagem, como citam as pessoas antigas da região, somente vivemos uma estiagem semelhante a essa em 1932. Em que até as águas dos rios diminuíram por conta da estiagem. Nesse momento é isso que a gente está vivendo, uma situação bastante difícil, onde até a irrigação acaba sendo prejudicada. E a senhora destacava antes da gente entrar ao vivo que a última chuva boa e expressiva aí para a região aconteceu em janeiro, não é, Carminha? Desde lá até então nós não tivemos então precipitações expressivas aí para a região. Exatamente, em janeiro, mais ou menos no meio de janeiro, teve muita chuva. Choveu em torno de 500 a 600 milímetros, se eu não me engano, assim, estatisticamente eu não me recordo os números exatos, mas choveu muito em janeiro. E depois não choveu mais. Então toda a cultura, que inclusive na época, em janeiro, um pouco da soja foi prejudicada, a colheita também, ela sofreu estiagem durante o plantio, depois foi muita chuva em janeiro e depois não teve mais chuva. Então a cultura da soja foi bastante prejudicada, tendo uma perda de 35%. O prejuízo, né? E na cultura do algodão, na verdade, agora que está se começando a colher, está se colhendo, com certeza as perdas fecharão em torno de 40% a 50%. Antes da gente detalhar um pouquinho mais a respeito das perdas, Carminha, queria considerar com a senhora, então, temos ao redor de 28 cidades aí na região oeste da Bahia que decretaram esse estado de emergência e, principalmente, essa medida vai ajudar o produtor rural no momento da renegociação das dívidas. Por isso é tão importante esse decreto, não é? Sim, é imprescindível para que os bancos, inclusive, consigam trabalhar o manual de crédito, aplicar de forma efetiva e eficiente o manual de crédito, sem ferir novos créditos para que o produtor consiga otimizar a próxima safra. Para você entender, Fernanda, a base sindical nossa contempla 8 municípios. Dos 8 nossos, em torno de 5 já decretaram. E os outros estamos aguardando, nesses dias, uma possível decretação para favorecer justamente essas negociações e servir como um alento, um estímulo aos produtores da nossa região como um todo, né? E não podemos falar só em Bahia, nós temos a obrigação de falar em região Mato Piba,
Porque é Piauí, é o Tocantins, é a Bahia, é Goiás, toda a região está comprometida pela estiagem, Fernanda. E conforme a senhora falando também, não é, esse recurso agora com essa quebra, esse recurso vai fazer falta para o produtor rural no momento do planejamento da próxima temporada. Então, por isso que a gente já tem essas medidas sendo tomadas aí na região para realmente ajudar o produtor rural nesse instante, não é? Com certeza, Fernanda. É óbvio que a Frente Parlamentar da Agricultura também continua trabalhando em outros segmentos também. O governo está tentando otimizar, porque nesse momento, quer queira ou não, Fernanda, a agricultura é o que tem mantido a balança comercial do Brasil, né? Apesar de todas essas situações. E então, é muito importante que não tenhamos maiores prejuízos, isso para o Brasil. E nós temos que ter em mente que a produção de alimentos é a maior arma de defesa de um país. É uma questão de soberania nacional. E nesse momento, nós não podemos sucumbir a uma estiagem. Nós temos que viabilizar caminhos para manter os produtores na atividade. Então, o que a CNA, o sistema sindical, a frente parlamentar ou as instituições todas, além dessa busca pela decretação para que haja possibilidade de melhor negociação junto às instituições financeiras, também viabiliza-se, discute-se resoluções junto ao Banco Central, junto ao governo, medidas provisórias que venham atender a todas as categorias de agricultura no Brasil. Com certeza. Agora, se a gente fala dessa quebra bastante expressiva aí na região, isso já chegou até a economia dessas cidades, até o comércio também, Carminha, para a gente entender um pouquinho melhor a dimensão desse problema aí na região? Sim, o comércio está estagnado na nossa região, estagnado, não todo parado, porque nós vivemos em regiões que são absolutamente agrícolas, né? O agro é a essência da nossa cidade, então o comércio, o mercado, o salão, tudo depende da agricultura. E hoje a gente vê um aumento muito grande do desemprego, até porque os próprios produtores têm que demitir seus funcionários por conta da estiagem e até por não ter da onde retirar recurso para manter a sua equipe. Então, isso provoca a falta de giro dentro do município. É bem complicado. Temos tido uma incidência grande, uma insegurança muito grande na parte enquanto a roubos, assaltos. Eu acho que isso também não é uma peculiaridade só nossa, mas reflete em todas as esferas, viu, da nossa região. E só para a gente entender um pouco melhor, né, qual que é o efeito do clima nessa produção agrícola aí na região. Então, você já destacando que na soja tivemos perdas ao redor de 35% na produção, aí na região de Lem. Temos o número em relação à produtividade dessas lavouras? Quanto é que a gente fechou essa safra, Carminha? Olha, a gente tem falado assim, são micro-regiões que quando se fala em 35% de prejuízo, isso significa que um produtor pode ter tido uma chuva a mais lá na lavoura dele e pode ter até colhido 40 sacos por hectare. E o outro nem colheu a sua lavoura. Então, essa média de 35 é para servir de forma mais global. Mas teve muito produtor que colheu 14, 15 sacos por hectare para um custo de produção em torno de 47 sacos por hectare. E agora imagina, Fernanda, o furo que fica para esse produtor. E como é que ele vai planejar uma próxima safra se ele não tiver um estímulo das instituições financeiras ou propriamente do governo para otimizar a próxima safra.
Só para a gente ter um comparativo melhor, Carminha, se a gente considerar a produtividade dos anos anteriores, quando o clima favorece essa produção também aí na região, estamos falando de um rendimento médio ao redor de quanto no caso da soja? Na média, 60 sacos por hectare em anos bons. A região chega a produzir isso. Obviamente que nos últimos anos não tem ocorrido em 100% das lavouras essa produtividade. Onde choveu mais, chegou-se a colher 60 até 65 sacos por hectare. E outras regiões em torno de 50 sacos por hectare. A média geral que se calcula é 55 sacos por hectare, globalizado assim na região. Então, se a gente considerar até esse produtor que recebeu um pouco mais de chuva, conseguiu colher 40 sacas de soja por hectare, ainda assim um prejuízo muito grande se a gente considerar, então, essa média aí para a região, aí para além, não é, Carminha? Sim, exatamente. O custo, existe uma diferença, né, Fernanda? Nós estamos numa região onde o solo é bastante arenoso e a gente costuma dizer que a terra na região tem que ser alimentada e muito bem alimentada. Ela responde muito bem, responde ao mesmo nível das terras vermelhas do Paraná, do Rio Grande do Sul. No entanto, aqui a terra tem que ser talvez um pouco mais alimentada e tratar com plantio direto, com outras tecnologias que têm agregado nela um custo um pouco mais elevado. Mas a resposta é muito boa e em anos que chove. Obviamente, em anos de estiagem, é complicado. E regionalmente, Fernanda, algumas micro-regiões do nosso município têm incidido em mais de um ano de estiagem. Porque como são extensões grandes, então, por exemplo, na fazenda de um produtor choveu 40 milímetros hoje, na do vizinho dele mais próximo, a 50 quilômetros não choveu, e ele teve uma estiagem e está incidindo com uma estiagem em torno de 4 anos de seca. E aí isso também é um fator que tem prejudicado grandemente a nossa região nesse sentido, né? Alguns produtores estão sofrendo bastante e precisam, para se manter na atividade, dessa situação de emergência. Com certeza. Carminha, só para a gente finalizar, diante de todo esse cenário, você falando que alguns produtores estão enfrentando essa situação de seca em algumas micro-regiões há mais tempo, né, por mais anos, temos alguma orientação para esse produtor rural nesse instante? Na verdade, ele está dependendo e aguardando ansiosamente alguma medida do governo. E enquanto isso não ocorre, a orientação que tem sido fornecida pelo nosso sindicato é que, de posse dos laudos técnicos, ele procure as instituições financeiras e tente uma negociação de acordo com o manual de crédito. A gente tem recebido informações de que as instituições não têm efetuado as negociações de acordo com como determina o manual de crédito, mas é a ferramenta que hoje está aí e da qual nós, enquanto representantes de instituição, fomos orientados a dar como conselho aos produtores. Então, estamos trabalhando em várias frentes, mas no momento o que nós podemos dar de orientação efetiva é que eles procurem, antes do vencimento das contas, as instituições financeiras
dê posse do manual de crédito e tentem uma negociação caso a caso. Com certeza. Importantes informações também e orientações a esses produtores rurais. Carminha, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente por trazer esses dados tão importantes a respeito desse decreto de estado de emergência também em outras cidades da região oeste do estado da Bahia. E eu espero que a gente possa conversar mais vezes. Muito obrigada, bom dia para você e bom trabalho. Muito obrigada, Fernanda. Bom dia a você. Estamos à disposição para quaisquer tipos de informações que se fizerem necessárias. Um abraço a todos e um bom dia. Tá certo, obrigada. Bom, conforme a gente conferiu então, conforme uma iniciativa do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, outras cidades também lá na região oeste do estado da Bahia decretaram estado de emergência por conta dessa estiagem prolongada que acabou afetando, claro, a produção agrícola de toda a região. A Carminha falando que a última chuva boa ocorreu em janeiro e a gente tem desde então esse período mais seco. Tivemos algumas chuvas, mas bem esparsas na semana passada e estamos falando de uma estiagem a mais severa desde 1932, conforme ainda a Carminha falando pra gente. E esse decreto vai ajudar justamente o produtor rural no momento da renegociação das dívidas, para que ele não fique descapitalizado para fazer o planejamento também da próxima temporada. Somente no caso da soja, na região de Luiz Eduardo Magalhães, estamos falando de uma quebra ao redor de 35% nessa produção. Normalmente o produtor colhia uma média de 60 sacas de soja por hectare, mas nessa safra muitos colheram 40, ao redor de 40 sacas de soja por hectare, mas tivemos produtores que colheram bem abaixo, de 10 até 15 sacas de soja por hectare. Um cenário bastante preocupante, a gente vai seguir acompanhando essas informações. Eu fico por aqui, mas a gente volta ainda ao longo desta sexta-feira com as últimas informações do agronegócio, você não pode perder. Continue ligado que a gente volta já já.